Bom dia, Cris. Bom dia, pessoal. Qualquer coisa, a Lu me ajuda, né, Lu? Lu sabe muito mais do que eu, tô achando. Não, de É que chácara estou assim, estudando. não, mas o chakra é assim, é um lance que tem várias vertentes, tem algumas diferenças, né? Mas tem coisas que a gente que alguns chakras eles trabalham juntos, não dá para separar, tá? Então já vou falar porque depois, se vocês já ouviram falar alguma coisa, de repente vão achar que eu estou falando alguma besteira, né? Então, são essas pequenas diferenças de várias vertentes, né? Então, hoje a Aline me convidou para falar sobre chakra e espiritismo. Na verdade, no espiritismo, a gente, quando faz os cursos de mediunidade, é que a gente aprende tudo sobre chakra, porque quando a gente faz, inclusive, assistência espiritual, você tem que ser médium na casa que eu trabalho, tem que ter feito a escola de mediunidade, porque a sensibilidade aguça e a gente sente os chakras do assistido. E mesmo um exame de ficha que vai ser feito, é pelo chakra que a gente identifica qualquer característica ou qualquer, às vezes até doença, entendeu? Dá para saber nos grupos mediúnicos. Então, por isso que para nós o chakra é de fundamental importância. E hoje vou falar um pouquinho deles e um pouco, assim, basicamente, e um pouquinho de cada um dos chakras principais, porque o nosso corpo tem uma infinidade de chakras. Inclusive, eu também já fiz curso de magnetismo e as pessoas têm uma maneira diferente de pôr de perfil, né? Tem gente que dá o passe assim, que o chakra que funciona melhor é o da ponta dos dedos, e tem gente que dá com a mão bem estendida, que daí é palmar. A, a energia que você vai dissipando ali para quebrar qualquer corrente energética que não seja boa, né? Então, é uma palavra que vem do sânscrito, que significa vórtice ou roda. Depois eu vou colocar no grupo um videozinho que eu acho super esclarecedor. Ninguém compartilhou nada aqui, então eu fiz uma palhinha aqui do lado. Muita coisa para eu lembrar. Mas se E você aí, quiser compartilhar, fica à vontade, Cris. acho que não precisa, vamos lá. Porque tá aqui, eu vou ler tudo. Chakras são centros de força e podem ser chamados de centros vitais, cultos vitais, rodas de energia, energéticos, então cada um pode ver de uma maneira. E eles possuem a forma de círculos, vórtices que vibram em nosso corpo. Eles são como uns cones, gente, assim, redondo, e ele gira assim e assim. Então a gente pensa até na respiração, né? Inspira, expira. Tem essa dualidade também. E tem os mais acelerados, que são os superiores, o coração que divide, e os de baixo, que são os inferiores, menos acelerados. E aí a gente vai ver esse vídeo que eu vou mandar, não sei se alguém conhece, mas se não conhece, é mega interessante, é do IBS, com dois Bs, e eles estudaram até os canículos, assim, que vão penetrando um dentro do outro, e vai ficando algum mais comprido, outro menos. É muito lindo aquele vídeo. E é através dos chakras que nos relacionamos com o mundo interior e exterior. Captamos, absorvemos e distribuímos energia através deles. Então, a manutenção da vida não existiria se não fossem os chakras. Eles são visualizados por pessoas que têm evidência ou clarividência, que a gente estuda muito esses fenômenos de emancipação da alma, que é o caso da clarividência. A pessoa tem uma capacidade da visão à distância, mas não é com o olho físico. Ela pode até durante o sono, né? De repente, é aquele lance de desdobrar, sair, ver um negócio. Então, ele vê com os olhos da alma, porque para o espiritismo a gente tem esse corpo físico, tem um duplo, que é do mesmo material do corpo físico, é nele que estão os chakras, e quando eles estão. E tem uma ligação, óbvio que a gente tem vários corpos, acho que todo mundo já ouviu falar nos 7 principais, né? Mas a gente aqui encarnado trabalha só até o perispírito, que é a matriz do espírito. Perispírito é uma palavra que, para quem também não é
espírita talvez não conheça. É o nosso corpo matriz, eu diria. Todas as experiências em cada encarnação que a gente vai tendo vai sendo gravada nesse corpo. Então, a maneira como eu desencarno, moralmente ou fisicamente, ela vai ficar gravada nesse corpo. E a minha vida na erraticidade continua com os defeitos, virtudes, vícios. Os vícios vira vampiro, né? Aquele que suga a energia de quem está encarnado. Mas o que que acontece quando a gente tem um vício? A gente lesa vários órgãos. E esse órgão vai para o plano espiritual lesado. E como Deus é justo, eu é que tenho que dar um jeito nisso. Eu lesionei, eu vou ter que curar, me esforçando para deixar o vício. E se for vício moral, que são os defeitos, egoísmo, orgulho, vaidade, ciúme, eu também vou ter que me esforçar para isso, tá? Não dá para falar muita coisa porque o tempo é curto, gente, mas dariam várias aulinhas, semináriozinhos. E chakras, eles fazem a conexão entre esses corpos que eu falei, que lá no vídeo vai dar para saber bem como é também, que é o corpo físico, o duplo etérico, que é esse que se manifesta a aura, que tem gente que vê a aura, talvez a Lu veja, não sei se vê. Eu não tenho mediunidade ostensiva, gente, grandes dons, eu tenho bastante intuição e sensibilidade de sentir dor, às vezes, sentir, sabe, sabe quando a pessoa está entalada aqui, eu consigo sentir o estômago revirado, essas coisas eu sinto, mas outras não. Então, no espiritismo, a gente sempre trabalha em grupo na mediunidade e procura distribuir os médiuns com cada dom que ele tem. Então, tem a psicofonia, tem a psicografia, tem a vidência, tem a clarividência, tem o desdobramento, tem a intuição, e a gente junta tudo isso. Inclusive, tem os médiuns que nós chamamos de sustentação, que são esses que parece que não veem nada, mas que sem eles o negócio não flui, porque tem uma capacidade de doação muito grande, um amor muito grande, para querer resolver, solucionar e auxiliar aquele espírito, seja ele o encarnado que está ali, ou o desencarnado que está obsediando, por exemplo. Então, o obsessor, ele sempre acha que você está ajudando o obsediado, né? Ele não entende que o primeiro beneficiado vai ser ele. Então, é bastante interessante e emocionante tudo isso. Então, vou repetir os corpos para a gente não perder o embalo: o corpo físico, o duplo etérico, o corpo espiritual, que é esse que a gente chama de perispírito, e pode ser o corpo astral. E depois a gente tem mental inferior, mental superior, o Atma, o búdico e o Atma, né? Mas a gente vai ficar no perispírito aqui. Então, esse é um corpo semimaterial que envolve o espírito, e sem ele não haveria vida orgânica. Tanto que, quando a gente morre, sobrou o perispírito, que vai para continuar as outras reencarnações e evoluir, até não precisar mais da matéria. A gente se desprende da matéria e parte para mundos felizes, porque a gente eliminou os defeitos, vira luz, né? Então, são muitos mundos, há muitas moradas na casa do meu pai, não é? Jesus falou, e a gente está no mundo de provas e expiações em transição. Essa transição planetária já faz algum tempo que está acontecendo, a gente poderia dizer que séculos, né? Ela está mais acelerada agora, tanto que a gente vê muita desencarnação em massa, porque existe um tempo de transição entre um mundo e outro, que a gente vai partir para o de regeneração, onde vai prevalecer o bem e não o mal, como agora está. Então, a gente vê muita violência, muita coisa que a gente não entende, acha impossível, como assim? Mas são as oportunidades que são dadas para todos os espíritos. E, assim, quem está desencarnando agora não tem mais chance de voltar. Que desencarna nessa situação não tem mais jeito de habitar a nova terra. Já vai sendo separado, entendeu? Processo de separação de peneira. Vou ver aqui. O corpo vital possui um duplo, que é o duplo etéreo, que pertence ao corpo carnal, formado por fluidos típicos da matéria, da mesma estrutura, mas não é físico, é etéreo. Tem energias densas, produzindo irradiações invisíveis a olho nu, mas visíveis quando captadas pelas câmeras Kirlian. Vocês já viram foto Kirlian?
Senão eu vou colocar alguma no grupo, então, que isso é um fato científico, então é legal por isso, né? O espiritismo ele vai andando com a ciência. E a coloração de todas as fotos é entre laranja, assim, avermelhado, forte, e um azul também, que varia um pouco a tonalidade. Então, isso são emanações da aura. A foto Kirlian tira a foto da aura. Então, você coloca uma mão, vai ser uma luz que contorna, que é a aura da sua mão, e vamos supor, tá com o dedinho quebrado. Aqui vai estar escuro, vai estar mais vermelho. No caso do chakra, quem vê, vê mais escuro. No caso de uma doença, de um quebradinho, de um corte, você vai ver a luminosidade avermelhada. O azul é quando está mais sadio. E a aura inteira você consegue, às vezes ela interrompe em algum lugar porque tem algum órgão com problema. Então você vai vendo no entorno da pessoa o lugar que tem o problema. E aí que é legal a gente saber tudo, né? Essa medicina integrativa é o máximo, eu acho. É o futuro da humanidade, né? Porque eu acho, sinceramente, gente, eu vou em médico porque precisa, mas eu fico muito decepcionada, porque as pessoas tratam a gente como um órgão e não como um todo. Então, eu acho isso extremamente importante, por isso que eu gosto de medicina tradicional chinesa, de acupuntura, essas terapias, estou cheia de pimentinha na orelha, sempre. Então, a Lu, a terapia dela, eu acho tudo, esse grupo vai me integrando, é muito gostoso. Os centros de força regem as atividades fisiológicas dos órgãos, das glândulas, a eles relacionados. Então, a gente vai ver cada um agora. Giram em alternância, como na respiração, fazendo assim, ó. Alguns mais acelerado, outros menos. E vai aparecendo, na rapidez daquilo, você vai aparecendo pétalas de flor, e em cima, os superiores, eles têm muito mais pétalas que os inferiores, tá? Os horizontais, porque assim, a gente tem o chakra aqui da coroa, que o cone é para cima, e do básico, que o cone é para baixo. E todos esses que estão na frente, então, eles são horizontais, eles vão captar energia dessa forma, tá? E a gente tem energia telúrica, energia do cosmos e energia da natureza, né? Solar, da alimentação, um monte de energia para a gente funcionar, como um todo. Nos animais ocorre o contrário, nos quadrúpedes, né? Mamíferos quadrúpedes, os répteis, né? Ocorre o contrário, porque o rabo e a cabeça. E aí a gente vê a diferença, tá vendo? A evolução do homem já. Aqui, ó, a coroa que vem de cima, né? No animal, não. Ainda é muito primitivo, muito enraizado no chão. Toda a energia quase dele vem do chão. Temos centenas de chakras, desde os mínimos até os principais, e eu escolhi aqui para tratar o coronário da coroa, o frontal ou cerebral, tem até outros nomes, o laríngeo ou ágina, que tem gente que considera que eles são diferentes, mas eles se fundem, o cardíaco, o gástrico ou solar, o esplênico ou umbilical, o genésico e o básico ou fundamental. Então, a gente vai começar pelo coronário, vou começar aqui por cima, tá? É o centro de mais alta frequência da sabedoria, do pensamento. Sua cor é violeta, com nuances de branco e dourado. O violeta é o que caracteriza, por isso que eu coloquei em negrito a cor mais específica que a maioria das pessoas vê quando tem a evidência. Localizado no ponto mais alto da cabeça, aqui. Então, eles não estão colados na gente, porque quando eles estão no duplo, quando a gente faz ativação, a gente fica com a mão assim, um pouquinho afastada. Se não, tipo assim, se amassa o chakra aqui, tocando, porque a aura fica ali na aura, né? Sua simbologia é a flor de lótus, que falam que tem 1000 pétalas, né? Porque ela tem muitas pétalas. Está diretamente ligado ao cérebro e a conexão com o cosmos. Então, por isso, é por aqui que a gente absorve a energia do cosmos. A mais sensível, né? A mais sutil, vamos dizer assim. A glândula correspondente deste centro energético é a pineal, que tem uma função bem ampla em todo o nosso organismo. Contém a serotonina, que é a precursora da melatonina, tá? E a gente sabe que eles são considerados, melatonina,
é considerado um hormônio também, né? E tem gente que acha até que parece uma vitamina, né? E a gente sabe que elas têm funções importantes, desde o crescimento até o envelhecimento, para retardar quando a gente dorme bem. Então, eu preciso fazer uma troca aqui, gente, dormir mais cedo, porque eu estou acordando 5 horas. Eu vou envelhecer mais rápido. É o centro provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica, porque quando a gente desliga, não tem mais isso, então eu não preciso mais dessa conexão, certo? É aí que o corpo material vai se decompor e o corpo espiritual vai ficar na erraticidade até uma próxima encarnação. Depois temos o frontal, que é no meio aqui, entre as sobrancelhas, aqui no meio da testa. É o centro da mente, sua cor é o anil ou índigo, com um pouco de amarelo e violeta. Está localizado no centro da testa, logo acima do nariz, entre as sobrancelhas. Responde pela função da visão, audição e olfato. Aí você pensa, o nariz está muito embaixo. Isso é uma conexão muito grande aqui, né, nos seios da face. E a gente, inclusive, tem uma glândulazinha aqui que é do olfato. Então, está tudo ligado mesmo, muito perto. Administra o sistema nervoso central. E o sistema nervoso central é aquele fundamental para a percepção do mundo que nos cerca e também para o funcionamento do corpo e as realizações de atividade, como locomoção, raciocínio, memória. É responsável pela rede que diz respeito ao processo da inteligência, a palavra, a arte, ao saber, a cultura. A glândula correspondente desse centro energético é a hipófise. Então, a gente vai vendo que cada um tem uma glândula que vai secretar um hormônio importantíssimo para o nosso equilíbrio. Por isso que quando um está em desequilíbrio, a doença aparece. E quando ela aparece, é porque o espírito já está doente e se manifesta no corpo físico. Então, o espírito está avisando, olha, toma cuidado, cuida da sua saúde, muda a sua alimentação, muda seus pensamentos, seus comportamentos, suas atividades. Aquelas coisas que a gente sabe e sente, né? Que é intuitivo, né? De um ser vivo. Na parte posterior desse chakra é que se insere o cordão de prata, que isso também acho que todo mundo já ouviu falar, que é o cordão que liga a gente ao corpo perispiritual, que é esse corpo que sai, se desdobra durante o sono e sai do corpo. Já ouviram falar que quando a gente dorme, a gente tem uma experiência de quase morte? Porque o corpo material é que precisa se regenerar, o espírito não tem a matéria, essas células vivas aqui, que a gente precisa fazer a manutenção, inclusive com repouso. Então, durante o sono, o espírito sai do corpo e ele fica ligado por esse cordão. São vários, mas tem um principal, tá? Que é totalmente fluídico, e eu lembrei muito quando eu estava preparando, do Kleber, por causa dele ser muito elástico, né, da resiliência, daí aquela história que você volta à posição inicial, né, você tem capacidade para continuar dali. O laríngeo é aqui, então é o centro conseguiram ver, né? É o centro da expressão, regula a fonia, o sistema respiratório, o processo digestivo inicial e a pressão arterial. Então a gente vai falar assim, nossa, a pressão arterial é que os chakras estão todos interligados e logo abaixo dele está o cardíaco. Então, se tem um congestionado, o outro já não funciona. A pessoa que tem dificuldade de se expressar, ela também tem problema de pressão, porque fica tudo travado. Sua cor é azul claro com prateado e azul esverdeado. Ele está localizado na base da laringe, na garganta. O mau funcionamento desse chakra costuma gerar uma dificuldade de expressão, tornando a pessoa retraída, insegura, vitimizada. Então, talvez algumas pessoas no grupo possam sentir algumas coisas relacionadas a cada chakra. De repente, tem muita amidalite, tipo, morre de vergonha, não gosta de se expor nunca. Então, a gente vai vendo uma característica desse, É né? onde trava o sapo, né? Exatamente. Porque a gente pensa assim, o estômago é da digestão, né? Mas se eu não digiro, o coração não vai se sentir bem. E eu não vou expressar aqui, que é justamente porque eu não estou digerindo. Então, tá vendo? Tudo é importante estar em harmonia, né? Correspondente à tireoide, as paratireoides, né, que estão aqui.
Este vórtice nasce na altura da vértebra cervical na garganta, bem na base da laringe. A nuca, queixo, ouvidos, órgãos da voz, traqueia, brônquios, região pulmonar superior, esôfago e braços, a gente pensa até que é braço, não, é braços, influenciam no funcionamento desse ponto energético e vice-versa. Aí eu fiz uma biópsia de tireoide essa semana, graças a Deus eu xeretei lá, não deu nada. É um nódulo, assim, que me acompanha há quase 30 anos, que eu sei, né? Mas estava com TIRAD 5 aí, foi difícil, e aí você vê, né? Mexeu na minha tireoide, e aí dá dor em tudo. E dói, você vira o pescoço, dói essa parte aqui. Então você vê como está tudo interligado mesmo. A gente tem um sistema nervoso interligado, né? Vou acelerar aqui, senão a gente não sai daqui hoje. O cardíaco é o centro dos sentimentos, sustenta a emoção e equilíbrio geral. É responsável pelas energias do aparelho circulatório e se relaciona com as energias do sistema nervoso parasimpático, que é aquele responsável por fazer o organismo se acalmar após uma situação de estresse ou de emergência, como os batimentos cardíacos, a pressão, a adrenalina, o açúcar presente no sangue, ele vai controlando tudo isso, tá? Está localizado no meio do peito, na altura do coração. Então, tem gente que faz ativação de chakra e bota a mão do lado esquerdo. Não estamos falando do órgão, e o órgão também não é aqui perto, quase do ombro, né? A gente está falando do timo, que é uma glândula que está do lado do coração e ele está aqui no centro do peito. Ele tem a função de fortalecer o sistema imunológico. Então, ele é super importante, principalmente se for um paciente que tem câncer. A gente, quando faz magnetismo, a gente ativa muito esse chakra, faz doação para esse chakra e para o esplênico, que é o baço. Sua tarefa é unir em harmonia os 3 chakras inferiores e os 3 chakras superiores. Então, os mais importantes, né? Os de maior frequência e para baixo os de menor frequência. Ele fica no meio para harmonizar. Resultando em harmonia e sabedoria plena. Ele é o mediador entre o corpo e o espírito, é chamado como a porta da alma ou morada da alma. Bonito isso, né? Por isso que as emoções acabam reagindo aqui na gente. Aí temos o gástrico ou plexo solar, é o chakra de baixa frequência e uma das mais ativas usinas de fluidos vitais para exteriorização. Então, principalmente quando a gente faz o magnetismo, a gente sente muito isso, essa capacidade de usinar essa energia e poder transferir. Aí você fala, mas eu dou, e como é que fica? Não era minha? Não, porque dando que se recebe, a natureza é sábia, né? Então, às vezes você não dá nada e fica travado, e quando você dá, você recebe muito mais, e isso em qualquer situação, não é? Inclusive material, de ser doando bens materiais, doando o seu tempo, você sempre vai satisfação. Essa é a verdadeira caridade, é quando você sente satisfação naquilo que você fez, senão não houve caridade, houve interesse. Sua cor é o amarelo dourado, como o sol, e representa o nosso centro de força e de vitalidade. O plexo solar está localizado na cavidade abdominal, acima do umbigo e perto do estômago. É por esse centro de energia que nos relacionamos de forma ativa com o mundo e com as pessoas à nossa volta. Através dele, nossa energia emocional flui para o exterior. Então, quando a gente fala, né, não estou digerindo muito bem esse negócio, que é a história do sapo que a Aline falou, que a gente engole o sapo, e você é assim, o sapo ou você digere, engole e passa, ou você devolve, porque vai regurgitar, ou você tem que ficar alimentando ele ali, causando doença em você. Fica tudo travado, a energia congestiona. Então você tem a opção, né? Quer continuar assim ou quer procurar, que nem a gente que está procurando as saídas. E nós somos seres imperfeitos em evolução. Então não tem nada de errado com nenhum de nós. Cada um com suas dificuldades, mas cada um na sua busca. E isso é importante, a busca. Está diretamente ligado aos órgãos relacionados ao sistema digestivo. Então, estômago, fígado, baço, pâncreas, que é a sua glândula, porque é um órgão, mas ele secreta, né? O suco pancreático que vai ajudar a gente. Correspondente, vesícula biliar, sistema nervoso vegetativo, que é aquele autônomo, né? Tipo, a respiração e a digestão independe da minha vontade, eu vou fazer digestão e vou respirar.
diz respeito ao nosso apetite e a forma como digerimos, desde alimentos, em geral, até as questões emocionais. Então, quando a gente sente, no caso, o paciente ou o assistido no centro, começa a sentir o gástrico, a gente já fala para ele, você tem algum problema emocional, tarari? A gente até já faz algumas perguntas que a gente já está sentindo antes e ele fala, não se relaciona bem com ninguém, o problema dele começa a falar da pessoa. Ele não entende que o problema é dele, porque ele é que tem que ter aceitação e ele é que precisa promover a transformação. Não adianta querer mudar o outro, só adianta a gente se transformar, né? Aí temos o esplênico, que é um dos chakras mais importantes no caso do magnetismo, tá? Porque justamente ele faz praticamente o que o estômago também faz. Tem gente que nem leva em conta esse chakra, nem coloca. Eu coloquei porque para nós, como falou espiritualidade, ele é muito importante. A gente não coloca o umbilical e coloca ele, tá? É o centro do equilíbrio e também uma grande usina de fluidos, regula a distribuição e circulação adequada dos fluidos vitais em nosso corpo. E aí a gente não entende como, mas não sei se todo mundo sabe, mas no início da vida, ainda no feto, o baço é o responsável pela fabricação de hemácias e leucócitos, os glóbulos brancos e as células de defesa, né, no sistema imune. Então, quando nasce o bebê, essa primeira função desaparece, mas ela pode ser reativada em determinadas situações, como quando aparece essa produção por parte da medula óssea, ele fica ativo de novo, tá? E a sua cor é o laranja e a localização é sobre o baço, que é a glândula dele, né, correspondente, o esplênico, tá? Está ligado à digestão, emoções e metabolismo. Agora temos o genésico sexual, que a gente é um chakra que, juntamente com o básico, na hora da mediunidade, a gente intercepta para não ativar, porque a gente tem um processo para fazer isso, né? Para esse equilíbrio dos chakras antes de começar os trabalhos. Então, esse é o centro das formas e elevação. Embora densos, porque são os chakras inferiores, né? Embora densos, campos fluídicos. O que eu fiz aqui? De densos campos fluídicos, quando bem canalizadas, essas energias podem propiciar vigorosos potenciais energéticos no campo do amor e da criatividade. Então, a gente vê pessoas, às vezes, extremamente criativas, pessoas que se relacionam muito bem com seus parceiros, a vida flui muito bem, e eu poderia dar até como exemplo uma relação sexual com alguém que você ama. É uma troca maravilhosa. Em compensação, quando é uma troca só pelo prazer carnal, se alguém já teve a possibilidade de fazer essa experiência, é completamente diferente de transar com alguém que você não tem esse amor, eu diria. É completamente diferente. E eu diria que você está dissipando e jogando energia fora, quando pode haver uma grande troca. Suas glândulas correspondentes são os ovários na mulher e as gônadas nos homens, e sua cor é o vermelho e o laranja. Então, a gente vê, assim, muitas pessoas, eu gosto dos exemplos, assim, de Gandhi, Mandúcio, Madre Teresa, Chico Xavier, o próprio Jesus, né? E muitos avatares que, se você vê a vida deles, era de castidade, mas em compensação promoveram assim melhoras na humanidade, por quê? Por causa dos seus próprios exemplos. Então, onde era o foco deles? Essa energia criativa foi para sempre auxiliar o próximo. Senão, poderia até desequilibrar o que ele ia fazer com essa energia. Tem que usar, não é? E cada um usa de um jeito. A gente usa também sem saber. E aí a gente chega no básico, no fundamental, lá embaixo, que é aquele aterrado, né? É o centro que trabalha como se fosse o posterior do coronário. Então, o coronário é aqui em cima e aqui no períneo está o básico, localizado na base inferior da coluna, na região do períneo, entre o ânus e os órgãos genitais. No chakra básico mora a nossa força vital inesgotável enquanto encarnados, tá? Chamada de Kundalini. O ponto central ele é o ponto central,
sistema aqui de chakras, e ele é o canal do sistema circulatório das energias sutis. É o fundamento primordial para os chakras superiores se harmonizarem como um corpo único. Então, Pessoal, quando a gente... Cris, desculpa interromper, é que vai cair o tempo. Vamos todo mundo sair e voltar? Vamos, Tal, para você tá continuar aqui. acabando. Só tem mais um. Não, Vamos acabou, lá. esse é o último.